Você sabe ensinar comunicação assertiva? Você sabe o que é comunicação assertiva? A nova base comum curricular trouxe as competências comunicação, pensamento crítico, científico, argumentação como essenciais de serem desenvolvidas ao longo de toda a escolarização. E você pode me dizer assim, mas Andréia, eu ensino comunicação. É óbvio, isso faz parte da relação professor-aluno. Não há como produzir conhecimento sem essa troca que perpassa a comunicação, não é mesmo? Eu concordo com você. A gente tem a prática já de fazer diálogos com os alunos, de pensar junto com os alunos, de fazer trocas. Mas será que é isso? Você quer saber exatamente o que é e ter dicas de como aprimorar o seu trabalho na sala de aula? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu preparei dicas preciosas para você que é educador, professor e sabe que é importante rever o planejamento, considerar as novas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Rosim, eu sou psicóloga e pedagoga e venho há mais de 17 anos desenvolvendo trabalhos de pesquisa no mestrado, no doutorado, pós-doutorado, de formação de professores, de envolvimento com as necessidades atuais da escola, em cada contexto, em cada momento histórico do qual eu fiz pesquisa. E o tempo inteiro eu estive nesse movimento da universidade de prestar serviço na comunidade, de ir para as escolas, de estar em sala de aula com as equipes escolares, com os professores, e é isso que me dá vida. E aí então eu criei o Instituto Ser Educativo para que eu pudesse disseminar todo esse conhecimento científico que eu venho produzindo há tantos anos, em parceria com grandes pesquisadores no Brasil e no mundo. E aí então eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Eu espero poder agregar um pouco ao seu trabalho e estou à disposição também para esclarecer dúvidas, Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outros educadores, ajude a gente a divulgar conhecimento científico. É isso que vai transformar a nossa educação, não é mesmo? Então, para este encontro de hoje, eu preparei para vocês um pouco desse conhecimento que é da área da psicologia, que a psicologia estuda há tantos anos, que é sobre a assertividade, a comunicação assertiva, o pensamento crítico, a argumentação. Como é que a gente entende isso e principalmente quais habilidades socioemocionais estão envolvidas e são passíveis de serem ensinadas. É isso que eu quero te contar neste vídeo. Com certeza você já ouviu falar de assertividade e sabe que é a expressão dos próprios direitos, reconhecendo os direitos do outro, manifestando coerência entre o que você sente, pensa e faz. Então é um exercício bastante complexo. Ele envolve o pensamento crítico porque para que eu possa ser assertivo, eu preciso entender o contexto, eu preciso perceber o que é permitido e o que é proibido naquele contexto, para quem eu posso falar, Então com quem eu posso falar e como eu vou estabelecer limites, discordar, enfim, envolve várias habilidades que já vou contar para vocês. Mas é um pensamento, é uma prática, é um comportamento muito complexo, envolve reconhecer emoções envolvidas, num momento de discórdia, por exemplo, onde eu não concordo com a opinião do outro e eu quero defender os meus direitos, eu sinto necessidade disso, eu preciso falar, Então escolher com quem falar, em qual contexto eu falar, perpassa todo o ensino da assertividade. Mas que complexo, gente? Porque hoje nós vivemos num mundo em que tá difícil, Tá difícil exercitar a assertividade, seja porque dentre as várias habilidades envolvidas na assertividade, a gente vai ter então a defesa dos próprios direitos, Esse é o grande objetivo da assertividade, mas é o expressar opinião, é o ouvir o outro, então ter uma escuta atenta. E como tá difícil ouvir o outro, Como tá difícil perceber que o outro também tem argumentos e eventualmente os argumentos dele podem fazer sentido para ele e na nossa relação ele tem que saber quais são os limites, O quanto que me agride algumas coisas. E com essa polarização que a gente está vivendo, tanto crianças, adolescentes, jovens, adultos,
estão vivendo esse posicionamento. Não, eu tenho que falar, e aí eu não consigo ouvir. Então, praticar o ouvir, exercitar com os alunos a atenção ao outro, que também tem argumentos, e para a gente chegar num consenso, a gente precisa ouvir o outro, né? Também é muito importante a gente ir reconhecendo as perdas de direitos. Afinal, quais são os nossos direitos? O grande objetivo da assertividade é a defesa dos próprios direitos, né? Quais são os nossos direitos? Quais são os direitos de uma criança, de um adolescente, em qual contexto? Então precisa ser muito contextualizado o ensino dessas habilidades, né? Além disso, a gente sabe que na assertividade tem uma necessidade da gente ensinar habilidades como recusar pedidos abusivos, né? E essa é uma prática muito difícil até para nós, né? Quantas vezes a gente quer negar algo que a gente sabe ou que a gente não dá conta, ou que vai sobrecarregar, mas aí a gente considera, putz, eu preciso ajudar o outro, né? Nossa, mas ele precisa mais que eu, não, eu dou um jeitinho e faço por ele, né? Então, como ensinar, negar pedidos, né? Justificar, se necessário, defendendo seus próprios direitos. Lidar com críticas é outra habilidade que perpassa a assertividade, percebam? Então, assim, é muito complexa e vai requerer com que vocês saibam exatamente o que querem ensinar, vai requerer com que vocês saibam quais são as necessidades em termos de escolarização, em termos de desenvolvimento, né? Cada criança, cada pessoa na sua etapa de desenvolvimento. Então a gente precisa pensar em todas essas questões. Expressar raiva, mágoa, né? Desconforto, sofrimento, faz parte da assertividade, sabiam? Então assim, como expressar raiva? Tem gente que fala, não, você não deve sentir raiva, a raiva é ruim, né? Não tem como. Né? A gente é ser humano, a gente sente raiva, a gente fica com ódio de algumas pessoas, de algumas situações, aquilo fica dentro da gente e o exercício é falar sobre isso. Falar com a pessoa certa, falar no momento em que eu possa ser também coerente com as minhas emoções e expressar sem agredir o outro, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o discordar que hoje está tão presente, né, no nosso cotidiano. Ah, mas eu não concordo com você. Não, tudo que a gente fala o outro não concorda, mas eu não concordo com você. E aí assim, não concordar com quem, para quê, com qual objetivo, né? Então, exercitar o discordar num contexto em que o discordar é necessário, né? E ajudar crianças, adolescentes, jovens, adultos que só discordam a pensar sobre outros pontos de vista. Vejam como o pensamento crítico, a assertividade, ela é muito mais complexa do que a gente entendia inicialmente. E vejam como a gente precisa exercitar essas habilidades. Eu só consigo ensinar aquilo que eu tenho, né? Aquilo que eu sei. Eu tenho que praticar. Vocês sabem usar essas habilidades no contexto adequado? Vocês conseguem utilizar, né? Discordar, regular sua emoção, falar sobre raiva com quem vocês têm confiança, no momento em que vocês estão mais tranquilos, que a raiva já passou do pico, porque como eu falo para os meus, né? Professores, pacientes na clínica, minhas filhas, né? Falo, pensem sempre assim, que as emoções são como ondas que vão e vêm. Então, quando vem o pico da raiva, não é hora de eu falar, mas é hora de eu reconhecer que ela tá ali e que ela tá dentro de mim, com algo que não tá legal. Beleza, vai passar. Dá um tempo, faz outra coisa, tenta sair da cena, tenta ir voltar para a situação e resolver aquele problema, falar sobre o que está te incomodando, mas no momento em que você está mais tranquilo. Porque na hora da raiva, a chance da gente agredir o outro, da gente se desestabilizar, né, e chorar, enfim, coisas que podem acontecer e que não são legais para a relação. Né? Então, por exemplo, quando um aluno está incomodando na sala de aula, é muito frequente isso, né? Hoje na aula online a gente vê, né, quando um aluno começa a falar muito e falar coisas descontextualizadas, daí os outros ficam incomodados e falam, cala a boca, né, para com isso, olha que coisa chata, a aula não é só sua, né? Enfim, mas essa é uma etapa do processo, né? É o jeito que eles conseguiram intervir naquele momento. Mas vamos pensar sobre isso, vamos ajudar esse amigo que fala demais, que está atrapalhando a turma, a se autorregular
e a considerar que os direitos dele vão até o momento em que ele não está ferindo os direitos do outro, o outro tem direito à aula também. Então há um movimento necessário de reflexão junto aos alunos. E mais do que reflexão, eu falo que ensinar habilidades sociais e socioemocionais é ensinar a agir, é ensinar e praticar. A gente precisa praticar com os alunos, a gente precisa colocar isso como conteúdo no nosso planejamento. Esse é o grande diferencial de quem sabe ensinar habilidades socioemocionais no currículo. E ter um currículo socioemocional faz toda a diferença para a sua vida, para a sua saúde emocional, para a saúde emocional do educador e para a vida dos alunos, né? A gente também já sabe sobre isso. Outra coisa muito importante que eu tenho destacado é a questão do pedido abusivo. A gente ensinar crianças a reconhecerem o que é abusivo, né? Evita várias situações na adolescência, né? Exposição a relações abusivas, relações afetivas abusivas, ajuda eles a discriminar, né? Então, quais são as coisas que o outro faz e que me agridem, quando eu agrido, que sentimentos vêm em mim, né? Então, toda essa prática fundamental que a gente já tem dados de pesquisa que mostram que isso melhora não só a convivência, o clima escolar, a relação professor-aluno, mas também o desempenho acadêmico. Então é por isso que eu venho desenvolvendo esse trabalho em parceria com grandes educadores que querem transformar a educação, que acreditam que tem esse poder e que querem, estão sentindo a necessidade de mudar, né? Os seus alunos, como estão? Né? Eles conseguem manifestar essas habilidades? Você tem conseguido exercitar com eles essa noção do respeito, né? Do recusar pedidos abusivos, de pensar com eles qual o impacto, qual a consequência de um comportamento agressivo, né? De reconhecer o como a gente fala, em qual momento a gente fala, discriminar isso, ensiná-los a perceber isso. Você já tem conseguido fazer essa atividade, né? Esse exercício prático cotidiano na aula presencial ou na aula online? Eu vou agora então praticar com vocês, né? Eu trouxe aqui para esse nosso encontro uma prática real que aconteceu comigo, que tem acontecido nas supervisões, nas mentorias que eu estou dando aos professores, né? Na atividade que eu vou propor para vocês, esse professor, que é professor de biologia, do 7º ao 9º ano, e vem já desenvolvendo um trabalho junto comigo de pensar um currículo socioemocional, não só ele como todos da escola. Esse é um trabalho que eu faço com muito prazer, né, que eu gosto muito de fazer, e ele me autorizou a compartilhar essa prática com vocês. Então ele já faz um projeto, já tem aí um passo a passo que a gente vem desenvolvendo, e eu fiz um recorte que é nesse ponto que eu quero contar para vocês, né? A gente vai... O recorte tem a ver com assertividade, com expressar emoções, opinião, né, reconhecer direitos. Então ele já vem nesse trabalho de falar sobre direitos com as crianças, reconhecer que o meu direito também é direito do outro, que há limites nessa relação e que isso é o que fez o homem evoluir enquanto espécie. É uma relação com o conteúdo conceitual que ele trabalha na biologia. Então não é um trabalho desvinculado, é um trabalho que eu falo que é primoroso, ele é articulado, né? Então ele já vinha trabalhando noções de respeito, de fazer amizades, da questão do impacto das amizades no respeito, né, aos sentimentos do outro, enfim, ele já tem um trabalho desenvolvido. E ele então tinha feito um exercício há algumas semanas atrás com aquele vídeo que rolou na internet, né, de um entregador, não sei se vocês viram, né, um entregador que ele vai fazer a entrega e aí o cara que recebe é super racista, agride ele, isso virou aí vários canais divulgaram isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que vocês possam ver do que eu estou falando. Então ele fez esse trabalho, discutiu com os alunos que direitos foram feridos, como que o cara se sentiu, como que ele poderia ter agido para defender os próprios direitos, se ele fez isso, se ele não fez. Então todo mundo tem direito, né, a viver com respeito e dignidade. Aí ele passou um outro vídeo falando sobre isso, discutiu com os alunos, enfim, já tinha um trabalho muito bacana sendo desenvolvido, e a intenção é essa prática reflexiva e também de agir no mundo
de exercitar as habilidades sociais e socioemocionais de expressar opinião, reconhecer direitos e defender direitos. Tá? Então foi um exercício que a gente está acompanhando. Ao passar esses vídeos, ele fez perguntas como quais os diferentes modos da gente demonstrar respeito pelo outro, né? Como que a gente pode ter certeza que nós estamos agindo com respeito, né? Então, são várias situações possíveis da gente fazer movimentos reflexivos com os alunos. E isso é ótimo, é necessário, por isso que eu digo que a aprendizagem socioemocional, ela perpassa o pensamento crítico, ela envolve a comunicação e ela requer a sua mediação. Por isso não dá para ser uma prática descontextualizada. Você, professor, precisa saber o que fazer e como fazer, né? Então, por isso eu estou aqui para te ajudar. E daí vem, então, o momento especial que eu quero contar para vocês. Ele já tinha escolhido, assistido esse filme, já trabalhou com esse filme em outros momentos e escolheu o filme que se chama Mary and Max, uma amizade diferente, com o objetivo de trabalhar a questão da amizade, do respeito, discutir direitos, né, discutir formas de resolver quando os direitos são feridos. E aí ele começou a passar o filme para as crianças, para os adolescentes, né, de um 7º ano, e quando ele percebeu, a aula online acabou e parou num ponto em que a Mary, né, por um fato específico, e por uma sequência de coisas da história de vida dela, ela pensa em suicídio. E aí ele teve que parar porque acabou a aula. Veja só. E na hora que ele parou para finalizar, ele falou: ó, gente, então vamos parar por aqui, mas a gente não acabou o vídeo, a gente vai voltar na próxima aula, porque o foco é a gente discutir a questão da amizade, né? Então, mas se alguém aqui quer falar alguma coisa, fique à vontade. E aí, na hora que ele falou isso, para encerrar a aula, o que aconteceu? Os alunos abriram todas as câmeras, o áudio, todo mundo queria falar e gerou uma confusão, porque uns eram a favor do vídeo, outros totalmente contra, começaram a se agredir, porque discordo de você, que absurdo passar um vídeo que a menina pensa em suicídio e que absurdo ela ser tratada assim, eu não concordo que isso seja necessário nesse momento, que a gente já está sofrendo com a pandemia. E aí começou um conflito entre os alunos, um grupo falando: gente, calma, o professor vai voltar nisso depois, outros falando: não era hora de falar sobre isso. Enfim, encerrou a aula, o professor ficou aflito, veja que situação, o objetivo dele era muito claro, ele se preparou pra caramba para essa aula, mas ele não cuidou do tempo e fez uma pergunta aberta, e que cabia qualquer resposta, e quando a gente faz isso, a gente sabe que os alunos falam, né? E eles vieram a falar. Beleza, então ele veio para supervisão e trouxe: André, e aí agora, como eu retomo isso? Os alunos foram para a rede social, falaram que o professor isso, que outros aquilo, enfim, isso acontece, gente, isso é fato e hoje a gente tem que lidar com isso. E é uma importante oportunidade da gente validar que o ensino das habilidades socioemocionais tem que ser na prática. Pode ser, sim, que quando a gente planeja algo, isso ocorre de outro jeito, porque nós estamos lidando com sujeitos humanos, a gente não sabe como que eles vão reagir. E que bom que eles vieram e trouxeram isso para a aula, mas o professor ficou realmente muito chateado, com razão, né, gente? Porque não era o objetivo e depois a gente pensou junto em como lidar com essa situação. Então vamos às dicas, porque é elas que são preciosas e que vão te ajudar, assim como ajudaram esse professor a sair dessa situação. Então ele veio pedir ajuda, a gente pensou nos objetivos, mas vejam só, né? Como é importante a gente ter um planejamento claro. O que ele queria ensinar? Ele queria ensinar a expressar opinião e reconhecer direitos e defender direitos. Quando ele apresenta um filme, um episódio que os alunos deram mais atenção à questão pontual do encerramento do filme ali, porque ficou nessa questão, né? E aí então tudo parece que muda de rumo. Se a gente não tem claro o que a gente quer ensinar, a gente perde a mão, né? A gente pode até se comprometer, criar problema com a família. Então, por isso eu digo, gente, é fundamental um bom planejamento, ter clareza do que você quer ensinar, por que você escolheu esse filme e resgatar isso com todos, com os alunos,
com os pais, né, com aqueles que forem envolvidos nessa situação. Então foi necessário sim conversas individuais com alguns alunos que se excederam, agrediram os colegas online, foram para as redes sociais, né? Então foi necessário discutir individualmente com os alunos que impacto tem isso quando a gente vai se expor nas redes sociais. Foi necessário falar sobre ética, porque alguns alunos expuseram os colegas, expuseram o professor, expuseram a escola. Enfim, olha só, um trabalho que tinha um foco muito pontual, ele criou aí um cenário mais amplo e mais polêmico, mais difícil da gente trabalhar, mas ainda assim eu digo, vamos voltar ao foco e vamos pensar nas dicas preciosas. Então a primeira dica importante quando a gente vai ensinar habilidades socioemocionais é a gente pensar nesse ensino que é contextualizado, né? Então tem que ter a ver com a disciplina, tem que estar articulado de alguma forma, porque numa situação como essa eu tenho como justificar para a família por que é necessário esse trabalho e qual a relevância dele no contexto total da disciplina, né? Pode ser que as famílias venham a questionar isso, afinal você entrou em um outro assunto que não é específico da sua área. As famílias podem falar sobre isso e podem criar problemas sobre isso, né? Então é importante a gente pensar, né, quais são as habilidades que se articulam e quais são os materiais que eu posso trabalhar. Então essa é uma coisa fundamental. Também é fundamental, dentro dessa dica, a gente pensar no tempo. Cada atividade tem um tempo e eu tenho que planejar dentro desse tempo onde eu vou parar. Eventualmente, se a aula tivesse sido parada 10 minutos antes, né, não tinha chegado nesse ponto, mas ok, o tempo é uma parte importante e depois que isso desencadeou, a gente tem que saber pensar na solução alternativa, né? Afinal, foi um exercício vivo de que eles não dão conta ainda de expressar opinião, de ouvir o outro, então de exercitar a assertividade, e a gente precisa falar isso com eles e pontualmente a gente precisa falar com cada um. Então assim, dica número 2, os alunos do 7º ano, né, são alunos que já têm posicionamentos muito fortes, eles já sabem, eles já ouvem aí coisas eles já estão numa fase do desenvolvimento, no início da adolescência, e eles já querem se posicionar, isso faz parte dessa etapa de vida, de desenvolvimento humano, né, e a gente vai ter que lidar com isso e ajudá-los a ter uma reflexão sobre as consequências de alguns atos, né, até porque isso faz parte do processo. Então, expressar opinião nessa parte, ok, legal, faz parte, é importante, mas ouvir o outro e reconhecer que os meus direitos vão até quando eu não firo o direito do outro, será que eu feri? Porque uma coisa é eu falar lá do entregador que eu não conheço, que ele foi ferido e etc. Outra coisa é aqui, no tete a tete, por isso que as habilidades sociais e socioemocionais, elas têm que ser praticadas, né, porque é na prática que a gente percebe as dificuldades, tá bom? E aí, dica número 3, se você fez uma avaliação diagnóstica das habilidades sociais e socioemocionais, se você sabe quais dos seus alunos têm quais habilidades e quais dificuldades, este é o momento mais primoroso de você resgatar isso e falar, opa, então este aluno que se posicionou assim, ele tem dificuldade, por exemplo, em regular as emoções e falar num tom mais baixo, respeitar o outro. Então eu vou dar um exercício para ele sobre isso. É isso que ele precisa exercitar e daqui para frente é isso que eu vou focar. Não há como pensar em fazer amigos se eu não sei ouvir o outro, se eu não reconheço que eu feri o outro e que isso não foi legal, que eu preciso voltar atrás, reconhecer e rever meu comportamento. Ok, eu posso pedir desculpa, isso é importante, pedir desculpas, mas eu preciso também pensar que numa próxima situação eu tenho que fazer de um outro jeito. Que outro jeito? Com outras habilidades, né? Por exemplo, eu tenho que conseguir falar num tom mais baixo, eu tenho que aceitar que não era a hora de falar, o momento de falar e parar de falar, né? Eu preciso pedir para alguém me sinalizar, me ajudar a me controlar, ou seja, é possível ensinar essas habilidades, mesmo quando a gente passa por situações como essa. Acharam difícil? É simples, eu penso que é possível, eu vejo que é possível,
né? E eu vejo que os professores que passam por supervisão, por cursos, né, eles são capazes de aprimorar rapidamente a sua prática, né? E é nisso que eu tenho investido, para que você, que é professor e educador, tenha uma prática mais segura, intencionalizada, que você saiba o que você está ensinando e saiba encontrar alternativas com supervisão no começo, e depois você vai desenvolver essas habilidades na sua vida também. Tá joia? E aí, gostaram do vídeo? A dica foi relevante? Comentem aqui, deixem abaixo os seus comentários e fiquem com a gente que em breve teremos novos vídeos. Um beijo e até mais!